preparado, preparada aí para mais uma aula? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que são as vozes verbais. Olha só, não é tão legal assim, mas a gente precisa ver. Vai, vamos lá. São 3 tipos de vozes que você tem que saber, meu filho. Então presta atenção. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Olha, eu vou falar agora com muita calma cada uma delas para que você entenda de uma vez por todas, porque isso é algo que a gente explica e 5 minutos depois a pessoa esquece. Então, vamos aprender isso de vez? O que você acha? Vamos lá? Primeira coisa que você tem que saber é a voz ativa, que ela é muito simples a gente observar, tá? A voz ativa, vocês vão perceber uma coisa, que o sujeito, ou seja, aquele o principal, aquele que faz a ação, é o próprio agente da ação. Como assim? Olha só o exemplo que eu trouxe. O corretor vende casas. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que analisar sempre, toda vez. Onde está o verbo? O verbo está aqui. Vende. Uma ação direta, de vender. Quem vende alguma coisa? Quem vende é o corretor. Então, se você percebeu, ó, o sujeito, o corretor, é o próprio agente, é aquele que está fazendo a ação. Quem faz a ação de vender é o corretor. Beleza, essas são as frases tradicionais que a gente usa no dia a dia, né? Se você for perceber, sujeito dessa frase, quem faz a ação de vender? O corretor. Ele é o próprio agente da ação. Então, a voz ativa é a mais usada, aquela do dia a dia, geralmente. Exatamente, essa é a voz ativa. Geralmente, das 3, a voz ativa é que as pessoas realmente não têm muita dificuldade. Mas a gente vai começar a entrar nas outras 2, tá? Então, para a primeira, o que você tem que saber de vozes verbais? Ativa, passiva, reflexiva, voz ativa. Sujeito é agente da ação. O corretor vende casas. Então, quem faz a ação de vender casas? O corretor. Percebe uma coisa? A estrutura, sempre assim. Artigo, substantivo, verbo. Artigo, substantivo, verbo. Tá bom? Não vou falar de sintaxe ainda. O máximo possível. Número 2, voz passiva, e aqui eu quero que você preste muita atenção, porque é o seguinte, o sujeito será paciente da ação. Como assim, Victor? Lembra que a gente analisou a frase agora? O corretor vende casas. Quem é o sujeito? O corretor, beleza. Olha só, eu tenho 2 tipos de voz passiva, tá? O voz passiva analítica e o voz passiva sintética. Repara num exemplo só. Casas são vendidas pelo corretor. Quem que vende casas? Continua sendo o corretor. Concorda comigo ou não? Ou as casas vão lá e vendem o corretor? Não. Quem faz a ação de vender casas continua sendo o corretor. Porém, há uma inversão da frase, se você perceber. Em vez de eu falar o corretor vende casas, eu falo que casas são vendidas pelo corretor. Então, eu faço essa inversão. E aí, nesse caso, sempre vai seguir uma estrutura que eu quero que você perceba, que é o seguinte. O verbo, primeiro você vai inverter o sujeito com uma coisinha chamada predicado, mas que você não precisa saber ainda. O sujeito que estava aqui no começo, lembra? O corretor vende casas, ele vai lá para o final da frase. Essa é a primeira coisa. Está vendo o corretor? O corretor está lá no fundo. Deixa ele lá. Segunda coisa que você tem que saber. Como é que era? O corretor vende casas. Vende casas. Quantos verbos a gente tem aqui? Um verbo só. Olha só agora. Presta atenção, presta atenção. Casas são vendidas pelo corretor. O que aconteceu? Aquele verbo se tornou em 2. E eu tenho aqui, pô, Heitor, isso aqui é um verbo? Claro que é. Lembra que a gente viu na aula passada? O que é? Verbo de ligação. Verbo auxiliar. Olha só. Junto com o verbo vender, eu tenho um auxiliar. Qual que é o principal? O principal é sempre esse aqui, ó. O principal é aquele que vai dar a ação direta. Lembra disso? O ser, estar, permanecer são verbos de ligação, são verbos auxiliares. Então, como é que se torna? Em vez de eu falar o corretor vende casas, eu falo casas são vendidas pelo corretor.
E uma coisa que eu quero que você perceba. Sempre, em vez de um verbo, eu tenho dois, sendo um auxiliar, junto com ele, e o verbo. Você já sabe o que é isso, né? Casas são vendidas. É o particípio. O verbo principal, que é o verbo vender, ele vira o que? Um particípio. Ado ou ido. Casas são vendidas pelo corretor. Sempre essa estrutura, verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal? Pois é. Toda vez que eu tenho uma voz passiva analítica, eu tenho essa estrutura aqui. Sempre, sempre. Olha só esse outro exemplo. Voz passiva sintética. Isso aqui é muito simples. Por quê? Como que identifica a voz passiva sintética? Sintética, ele é sintético, ele é mais curto, ele é mais simples. Olha só, o nome próprio já diz. Sempre vai seguir uma estruturazinha básica. Terceira pessoa do singular ou do plural, tanto faz, depende aí do objeto da frase, mais a partícula C. Isso aí é muito fácil, né, de descobrir. Em vez de eu falar que casas são vendidas, eu falo o quê? Vendem-se casas. Olha só. Então eu coloco o verbo vender na terceira pessoa do singular ou do plural. Vendem. Eles vendem. Só que eu coloco a partícula C. Vendem-se casas. Pronto. Qual que é o nome dessa estrutura? Nós chamamos o quê? Isso aqui. O verbo. Verbo. Essa aqui. Voz passiva. O quê? Sintética. Não é analítica. A analítica é sempre essa aqui. Verbo auxiliar, mais o verbo principal com o particípio dele. Já na voz passiva sintéticas, ele está mais curto. É o verbo na terceira pessoa do singular ou plural, mais a partícula C. Bacana? Pronto. Te falei da voz ativa, falei da voz passiva. E agora, rapidamente, vou falar da voz reflexiva. Vamos ver como é que é? Número 3. Voz reflexiva. Olha só. O sujeito da nossa oração, ele será ao mesmo tempo paciente e agente da ação. Então, como assim? Não entendi. A pessoa da nossa frase, ela vai fazer a ação, mas também vai receber. Pô, Heitor, tem casos que a gente consegue fazer isso? Claro. Olha o nosso exemplo. A menina penteou-se. Quem fez a ação de pentear? A menina? Quem ela penteou? Lê a frase. Quem que ela penteou? Ela mesma. Ou seja, ela, a menina, nesse caso, ela é agente, ou seja, ela faz a ação e ela é paciente. Ela recebe a ação de ser penteada. Ela mesma se penteia. Pronto. Isso nós chamamos de voz reflexiva. Quer dizer que o sujeito, a menina, ela é paciente e agente da própria frase. Olha só, penteou-se. Ela penteou e ela foi penteada por ela mesma. Simples assim? Simples assim. Isso é a voz reflexiva. Pronto, você já sabe a ativa, já sabe a passiva, tanto a analítica quanto a sintética. E agora você já sabe a reflexiva. Simples, né? Agora vamos avançar mais um pouco? Muito bem, agora a gente vai entrar no tópico onde geralmente as pessoas temem um pouquinho, mas não há motivo para temer. Olha só, vamos falar de uma coisa chamada tempos verbais. Não é difícil, presta atenção. Tempos verbais, meu filho, nós temos 3 grandes áreas, tá? Nós temos o tempo indicativo, o tempo subjuntivo e o tempo imperativo. Então, eu achava que era só indicativo, negativo. Muitas vezes a escola geralmente fica focada muito na questão do indicativo e não fala muito do subjuntivo ou do imperativo, tá? Eu não vou ficar aqui fazendo aulas e aulas conjugando o verbo com vocês, porque hoje em dia você tem muito acesso a isso na internet, você tem pronto, é muito fácil você fazer lição disso e depois conferir em qualquer lugar, tá? Mas alguns toques eu quero te dar. Primeiro, para você ter noção, primeiro dos 3 tempos verbais. Segunda coisa, indicativo, nós temos 6 tipos que a gente vai ver, os subjuntivos são 3 que a gente já vai ver, e no imperativo são outras 2 que a gente já vai ver, uma por uma. Porém, elas têm
sentidos completamente diferentes, tá? O meu verbo estar no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo indicam coisas completamente diferentes. O que? Primeiro delas, quando eu tenho um verbo no indicativo, significa que eu tenho certeza do fato da frase, seja ele no passado, no presente ou no futuro, porque ele vai ter 6 variações ali, o que indica que eu tenho a certeza do fato. Toda vez que você vê um verbo no indicativo, você tem certeza do fato. Já o subjuntivo não. Subjuntivo não é certeza. A gente vai ver isso. É possibilidade, então você tem que saber. Indicativo é certeza do fato, subjuntivo não, já é possibilidade. Pô, então legal. E o imperativo, hein? Imperativo, ele vai indicar ordem ou pedido, tá? Você vai ver que muitas vezes na publicidade, tá? Eles usam muitos verbos no imperativo para indicar ordem, sabe? Compre aqui, faça isso. Pronto. Indica uma ordem, um pedido, geralmente no imperativo. A gente já vai ver cada um deles. O primeiro que eu quero falar, obviamente, é do indicativo, que, como eu já falei, você tem certeza que já decorou, que indica uma certeza do fato e tem 6 tipos. Eu gosto de trabalhar com a palavra estudar, né? Por que será? Então, o verbo estudar, só lembrando, ele aqui é da primeira conjugação, né? Você lembra disso, das outras aulas. Então, são 6, né? Olha só, nós temos o presente, lembra disso? Pretérito perfeito. Então, o que é pretérito? Eu sempre quis saber isso. Pretérito é igual a passado. Pretérito é a mesma coisa que passado. Pretérito, passado, é igual a passado. Poiter, por que não fala passado perfeito, passado imperfeito? Não sei, tá? Eu não fui eu que criei a gramática, portanto é o que está lá. Pretérito. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Geralmente os professores colocam mais e o que, assim. Futuro do presente, futuro do pretérito. Bom, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que ter uma noção que isso aqui é presente. Os 3 pretéritos, estou falando de algo que está lá atrás, presente e atual, né? E o futuro, tecnicamente, seria algo que está mais para frente. Só para isso já vê alguma diferença, certo? Segundo ponto, eu coloquei somente a conjugação da primeira pessoa do singular de cada um deles. Tá? Então, nesse caso, presente do verbo estudar, primeira pessoa do singular. Eu estudo. E eu quero que você se atente a isso aqui, ó, a terminação. Porque você sabendo a primeira geralmente fica mais fácil, né? Eu estudo, tu estudas, ela estuda e a gente tem por diante. Tá? Lembra? Os verbos são conjugados nos pronomes pessoais do caso reto. Lembra disso? Eu, tu, ele, ou ela, nós, vós, ou eles, ou elas. E agora, né? Essa moda aí, se não colocar o elas, pronto. Eu estudo. Primeira pessoa, só vou trabalhar com eu, tá? Para ficar mais fácil, primeiro de cada um deles. Eu estudo. Pretérito perfeito. Eu estudei. Uma certeza do fato, lembra disso? Eu estudei. Algo que aconteceu. O que indica esse pretérito perfeito? Que já acabou. Eu estudei. Eu estudei. Ponto final. Pretérito imperfeito. Que indica que lá atrás eu estudava. Porém, algo interrompeu, ou a ação atual não é a de continuar estudando. Tá? Então, todas as coisas, o pretérito perfeito é isso. Tá? Aqui uma ação que ela aconteceu de fato, uma certeza que aquilo aconteceu, porém algo interrompeu e hoje eu faço outra coisa. Pretérito mais diferente, eu estudar. Estudar, tu estudar, eu estudar. Futuro do presente, futuro do pretérito. Futuro do presente é algo que você quer fazer. Eu estudarei. É algo que você tem certeza que você vai fazer. Eu estudarei.
E futuro, Heitor, seria estranho falar futuro do passado, né? É, um pouco. Mas olha só, faz até sentido. Eu estudaria, ou seja, algo que eu gostaria até de fazer no futuro, mas eu sei que aquilo não vai ser possível. Olha só, eu estudaria alemão se eu tivesse dinheiro. O que acontece? Eu sei que eu não vou ter dinheiro, portanto eu uso o futuro do pretérito, eu estudaria. Entende? Futuro do pretérito. Algo que eu gostaria de fazer, mas eu tenho certeza do fato que eu não vou poder fazer porque eu não tenho dinheiro, não tenho as condições necessárias para aquela ação realizar. Não é tão difícil, né? A gente vê com calma. Então, recapitulando, presente, eu estudo. Pretérito perfeito, eu estudei. Pretérito imperfeito, eu estudava. Olha as terminações. Pretérito mais perfeito, eu estudará. Futuro do presente, eu estudarei. Futuro do pretérito, eu estudaria. Beleza? Verbo estudar, indicativo, indica uma certeza sempre. Seis, eu tenho certeza. Se você for conjugar em casa, não esqueça, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles são os pronomes possessórios do caso reto. Eu, tu, ele é singular, né? Nós, vós, eles, plural. Isso, tranquilo, né? Então, agora a gente vai avançar para o subjuntivo e depois para o imperativo. Vamos rapidinho? Meu amigo, para encerrar, vamos ver os dois que faltam, o subjuntivo e o imperativo. Vamos lá. Subjuntivo. O que você tem que saber? Aquilo que eu já falei, que indica uma possibilidade, não é uma certeza do fato, e logo indicativo. Três formas. Quais são elas, Heitor? Simples. É o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O presente, ele está aqui, ó, que eu estude. Pretérito imperfeito. Se eu estudasse. Então, é sempre essa estrutura? É sempre essa estrutura. Pô, que legal. Então, se está assim é porque é isso. É, futuro, quando eu estudar. Obviamente que eu estou usando o verbo estudar. O que eu quero que você perceba? As partículas. Que, se e quando. Toda vez que eu estou falando do presente, toda vez que eu estou falando do pretérito imperfeito, estou usando o se. E toda vez que eu estou falando do futuro, eu estou usando o quando. Se você ler a frase, você também percebe, né? Quando eu estudar, algo que do futuro. Se eu estudar, se, ou seja, preciso estudar para que aquilo aconteça. E a possibilidade, lembra disso? Que eu estude no presente. Não é uma certeza, tudo depende se realmente vai estudar ou não vai, tá? São as três formas. Então decora, presente que, pretérito imperfeito, se e o futuro quando. Assim é mais fácil para ver, tá bom? Simples assim? Simples assim. Imperativo. Meu amigo, isso é muito fácil. Olha só, ordem ou pedido. Duas formas. Olha só, imperativo afirmativo ou imperativo negativo. Afirmativo é uma ordem, estude. E o negativo, você só vai pôr uma palavrinha, olha só, não estude. Um advérbio de negação. Não estude. Afirmativo, estude. Negativo, não estude. Ah, fácil, né? Só uma observação, você que vai conjugar em casa, não há o eu, tá? Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? Não há o eu. E no lugar do ele é você, tá? Porque é uma ordem. Bom, você vai ver na hora de conjugar. Só isso aí porque você vai fazer em casa. Então, indicativo, certeza do fato. Subjuntivo, a possibilidade. E o imperativo, ordem ou pedido. Tranquilo, né? Fácil. Então é isso que a gente fica aqui nessa aula, tá bom? A gente vai avançar a partir da próxima aula. Nós acabamos a morfologia. É só isso, Heitor, é só isso. Tive as 10 classes morfológicas. A partir de agora, a gente vai entrar na segunda parte da gramática, que é a nossa sintaxe, tá? E quando a gente acabar, são mais aulas de sintaxe, quando acabar, a gente vai ter um finalzinho ali de semântica, e aí a gente acaba a nossa parte de gramática. E depois a gente vai tratar lá da redação, e que são mais algumas aulinhas, e depois da literatura, tá bom? Essa parte mais bastante eu acho que é o que tem mais conteúdo, em termos de quantidade, a questão morfológica. A gente já viu o mais rápido possível, sem pressa também,
mas falando do que é essencial, né? Já na próxima aula a gente vai entrar na sintaxe, que é muito importante. Então a gente se vê daqui a pouco e até a próxima aula. Tchau!